Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma, e hoje nós vamos fazer um podcast sobre um tema mais do que atual, aqui no meio da Covid. Eu espero que literalmente no meio, para a gente sair logo desse pandemônio, em vez dessa pandemia. E hoje nosso assunto vai ser sobre home office. E para isso a gente trouxe duas feras aqui, que é a Tatiana Marques. Vou pedir que você se apresente, por gentileza. Bom dia, eu sou a Tatiana, sou profissional de recursos humanos, trabalho já há 20 anos nessa área. Já implantei home office em diversas organizações, mas especialmente nesse momento tenho vivido um grande desafio. Então espero trocar um pouquinho com vocês sobre essa experiência e que a gente de fato saia logo desse pandemônio. O que não falta no tema de hoje realmente é a palavra desafio. Isso é verdade. E complementando aqui, vamos ver se eu acerto, o Alexandre Malucelli. Acertei? É isso aí. Bom, pessoal, olá. Eu sou o Alexandre Malucelli, eu já tenho alguns anos de casa, já é a minha terceira ou quarta vez que eu entro, saio e volto para TOTOS. Eu sou um dos que cuida da Carol, eu trabalho na TOTOS Labs, trabalho como DevOps, e já queria agradecer desde já o convite para a conversa de hoje. Acredito que a gente vai trazer bastante coisa interessante sobre esse assunto. Com certeza. E como eu já caguetei no começo na minha abertura, a gente vai falar sobre home office, então eu passo o bastão pro meu querido amigo Álvaro Camilo para fazer aquele jabá bacana pra gente. Olá a todos, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast e para falar do nosso portal developers.totos.com, onde nós temos hospedado esse podcast. Nós temos também o nosso blog do Medium, os nossos meetups, que no momento eles continuam acontecendo, porém de maneira online, certo? Mas ainda continuam acontecendo. E claro, o nosso botão de trabalhe conosco, cheio de vagas, e agora com o nosso processo sendo totalmente remoto. Não podia ser mais ágil, com certeza. E começando aqui o nosso assunto aqui, obviamente a Covid-19 trouxe o home office à evidência. Hoje não há outro jeito de se trabalhar, a não ser que a gente seja um serviço essencial. Então a primeira pergunta é, como esse tema pode ser tratado como uma ferramenta de inovação em tecnologia? E aí eu vou deixar que cada participante entre respondendo como se sentir à vontade. Podem ficar à vontade. Bom, eu acho que as ferramentas de inovação em tecnologia nesse momento, elas são cruciais, né? Acho que a gente começa uma nova era, de fato. Acho que estamos todos vivendo numa situação muito delicada, complicada, mas acho que nós vamos ter oportunidade, já estamos tendo oportunidade de rever uma série de questões, seja no âmbito da vida pessoal quanto profissional. E com relação ao tema de home office específico, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de acoplar a tecnologia e a inovação frente a esse trabalho. Acho que as necessidades elas vão surgir, nós temos acompanhado isso, e acho que isso é só o início. Acho que é um caminho sem volta. Depois que toda essa situação passar, acho que vai ficar uma série de aprendizado e, sem dúvida nenhuma, vai se abrir uma nova demanda, especialmente no mercado brasileiro voltado a home office. Então, hoje a gente já tem, né, uma série de ferramentas de inovação, mas vejo que há muitas oportunidades ainda para que cada vez mais as pessoas possam exercer suas funções da onde quiserem, e não necessariamente de um escritório físico tradicional. Eu acho que todo o grande desafio que a humanidade atravessou acabou trazendo uma coisa de bom. Eu acho que você tem toda a razão. E você, Alexandre? Eu acho que esse processo tem feito as pessoas, as empresas se reinventarem. Eu acho que isso é como uma forma de ferramenta de inovação, porque a comunicação já não é a mesma, os processos vão ter que ser revistos. Como a própria Tatiana falou, acho que muda muito, vai mudar o mundo todo com essa nova pegada. Concordo plenamente. E aqui para nossa segunda pergunta vem, quais vocês acham que são os principais desafios em trabalhar em home? Você acha que esse desafio está mais nas startups, nas pequenas empresas ou nas grandes, como é o caso da TOTOS? Bom, eu acho que o desafio está em toda parte, especialmente no mercado nacional, no Brasil. Acho que, sem dúvida nenhuma, né, dependendo do tamanho da empresa e do perfil de funcionário, esses desafios, eles
são diferentes, mas sem dúvida nenhuma, em todos os segmentos eles existem e estão presentes nesse momento. Acho que quando a gente fala de startup, até por conta do público, né, do perfil de funcionário, hoje a geração Millennials, ela não quer mais ficar presa num ambiente único, tradicional. Então, essa geração ela já vem com essa pegada de poder trabalhar onde ela achar que deve, né? Ninguém mais quer passar 2 horas. A gente tem uma pesquisa recente que fala que o tempo médio do paulistano no trânsito é de 2 horas e 46 minutos para chegar no seu local de trabalho. O que é insano, né, gente? Perder 5 horas por dia para se locomover até o local de trabalho, tendo a quantidade de tecnologia e de ferramenta que já se tem no mercado para que possas fazer o trabalho tão bem ou ainda melhor do que se faz no local, na empresa tradicional. Quando a gente fala de pequenas empresas, eu penso que o maior desafio está no investimento para poder colocar todos os seus funcionários nesse tipo de trabalho. Então, nem sempre essas empresas de pequeno porte têm condição de investir em tecnologia quando precisa para fazer com que seus profissionais possam exercer suas atividades de forma remota. Já as grandes empresas, penso que a gente tem, e talvez isso também valha para startups e menos, mas valha e para pequenas empresas, eu acho que é um desafio de cultura, um desafio de gestão, liderança especialmente, né? Como é que eu faço a gestão do meu time sem estar vendo esse time, né? Hoje a liderança, no geral, ainda relaciona o seu papel ao papel de comando e controle. E nessa nova forma de trabalhar, esses paradigmas são completamente quebrados. Então, acho que a questão cultural tende a ser um dos principais desafios para grandes empresas, especialmente as nacionais. Exato. Eu acho que a gente tem, infelizmente, muito dessa cultura fabril ainda no Brasil, né? Eu acho que realmente é uma grande barreira pra gente quebrar. E você, Alexandre? Concordo. Eu vejo que ainda mais em grandes empresas tem uma falta de confiança, às vezes, eu não sei em qual motivo, mas não confiar no trabalho remoto. Eu venho conversando com algumas pessoas que também trabalham remoto, vendo experiências de outras empresas nesse momento atual. E um fato importante é que, com quase todo mundo que eu comentei, todo mundo observou um aumento de produtividade dos times ou das entregas, né? É claro que a grande maioria das pessoas do meu convívio é da área de tecnologia, então muito dessa área é relacionada à tecnologia. Talvez o home office ajude esse tipo de trabalho, então talvez não se adequa com qualquer área, mas é interessante talvez relacionar essa falta de confiança que tinha com o resultado talvez não esperado desse aumento de performance. Comentando também sobre principais desafios de trabalhar em startups e pequenas empresas, que nem a Tatiana falou, eu vejo que nessas empresas, talvez por ter menos processos ou algo do tipo, fica mais fácil esse tipo de modelo. Às vezes, por ter times menores ou algo relacionado, facilita esse tipo de adaptação. Concordo, eu vou até falar da minha experiência. O meu time já está acostumado com home office há anos, mas era um home office apenas no dia do rodízio. Então isso é muito mais fácil você manter um controle. Mas eu também senti uma mudança de performance muito bacana deles. Agora, uma coisa que eu achei horrível, e isso eu acho que é recorrente com todos os colegas que eu tenho conversado na TOTUS. O aumento de caos que a gente está fazendo é uma coisa brutal. Eu lembro de uma reportagem, de uma entrevista que eu vi do Linus Torvalds, que ele falou que a grande vantagem de você trabalhar em casa, porque ele trabalha em casa há anos escrevendo Linux, é não ter reuniões. Ele falou, eu tenho 1 hora por semana, eu achei um absurdo isso, mas depois eu confirmei, 1 hora por semana para fazer reuniões. E hoje, só hoje, eu tive 5 calls, cada um em média entre 30 e 40 minutos. Então acho que isso é uma das grandes barreiras que a gente precisa tirar. O home office é para se produzir. Eu tenho blindado o meu time de tudo que é lado quanto a isso, tentando pegar essas responsabilidades para mim. Mas eu tenho ficado afogado em reuniões recorrentes de coisas que a gente conseguiria tranquilamente resolver via e-mail. Talvez seja algo que eu não sei vocês se estão sentindo isso, mas isso é o que mais tem me prejudicado. Só quero compartilhar porque não é só ele que sentiu isso. Eu já venho trabalhando remoto por já quase 2 anos com a TOTUS Labs e desde que começou a situação do Covid, o número de reuniões que eu tive por dia aumentou muito. Às vezes eu tenho 4, 5, 6 reuniões por dia. O que eu sinto é que todo mundo, como está em casa, tá mais produtivo e todo mundo parece que entrega mais e as coisas andam mais rápido, sabe? Parece que o pessoal vive num momento que nunca se viu antes de produtividade, né? E isso
Eu vejo que, assim, é uma questão de priorização, porque a gente tem que priorizar, às vezes não é entregar tanto, render tanto, é saber equilibrar as demandas, é focar no que realmente é importante, porque muitas das coisas se resolvem sozinho ou, enfim, dá um fim específico para isso, mas é saber, acho que cada um nesse período tem que saber focar no que realmente importa, e aí sim a gente faz reuniões especificamente para isso, ou trabalha esse tipo de coisa, senão a gente perde um pouco da noção. Eu tô na TOTUS, vai fazer dois anos, né? Tem 1 ano e 8 meses aproximadamente. E eu acho que a companhia como um todo, isso acontece em outras empresas também, produz muita reunião. Nós somos um time que gosta de fazer reunião e que resolve as coisas em reunião. Vejo que nesse momento, especialmente, isso também tem aumentado. E eu fico pensando o motivo disso ter acontecido. Concordo plenamente com vocês quando a gente fala de que a equipe está super engajada, as pessoas estão produzindo muito mais. A gente tinha uma preocupação quando começou esse processo no sentido de colocar, né, todas as pessoas em home office e acontecer, qual seria o comportamento a partir disso. A gente viu que, no geral, os gestores estão super comprados, os times continuaram respondendo super bem com relação a isso, mas eu penso que, assim, a nossa geração de reunião também é uma forma que talvez não seja a forma mais adequada, mas é uma forma que foi encontrada para estar perto. Então, talvez a gente tenha aí, e acho que isso passa pelo ciclo de aprendizagem, né? A gente está aprendendo, a gente está falando de home office, não estamos falando de 1, 2 vezes por semana, a gente está falando de home office numa situação de pandemia, onde a única condição que se tinha para garantir a saúde das pessoas era distanciá-las. Então, numa situação muito atípica, a gente passou a viver isso. E nós estamos aprendendo qual que é esse equilíbrio. E acho que, inclusive, o equilíbrio de o que eu preciso de uma reunião, o que eu preciso, de fato, chamar meu líder, ou o que eu consigo resolver sem isso, sem esse tipo de abordagem. Então, acho que é um desafio das empresas e é um desafio das pessoas, e especialmente um desafio da liderança, de conseguir manter seu time unido dentro das necessidades da área e conseguindo equilibrar esse prato, entendendo quando que de fato é importante estar perto e quando eu posso deixar o time seguir, que a produtividade está acontecendo. Verdade. E eu acho que esse já acabou sendo até o momento pimenta do nosso primeiro bloco. Eu acho que foi bem explicado. Eu queria aproveitar, o Álvaro é um caso específico, como integrante do time do THF, que está separado em vários estados, mas já tem essa cultura de trabalhar meio que separado. Eu queria saber de você, Álvaro, como é que o THF está se virando aí com a Covid? Legal. Então, o THF, como, né, o que cuida do projeto, entre os projetos que nós cuidamos é o POY, a gente sempre trabalhou de maneira remota, só que é remota presencial, porque nós temos metade da nossa equipe em Joinville e metade aqui em São Paulo, e a gente trabalhava no escritório, né, na TOTUS, só que a gente trabalhava sempre remoto, sempre a gente usa o River, mas pode usar o Slack, enfim, mas sempre com o River ligado e sempre a favor do contato, assim, poxa, preciso tirar uma dúvida, faz uma ligação, a gente conversa. Então, assim, na nossa equipe, não sem querer, mas pela própria formação da nossa equipe, nós já éramos uma equipe remota, muito naturalmente remota. A grande mudança mesmo foi pra mim. Eu tenho 2 filhos e eu pensei que ia ser um grande problema pra mim fazer remoto, sempre fugir, que nem diabo foge da cruz do trabalho remoto. Eu falei, não, preciso trabalhar em casa. Mas, assim, graças à minha esposa, principalmente, eu consegui, e eu até me descobri mais produtivo em casa, sabe? Como eu não tenho mais o transporte, né? Eu acordo, tomo café e já tô trabalhando. E aí, enfim, então pra mim ficou até melhor. Um ponto principal que vocês estavam falando, e assim, é uma coisa que eu vejo na TOTUS, como eu tô um pouquinho mais tempo, uns 14 anos, e assim, na TOTUS a gente tem vários perfis de liderança. A gente tem desde os perfis mais jovens, que já nasceram com a cultura ágil, a cultura do trabalho assíncrono, tá? De não precisar cobrar, olha, eu preciso disso pra daqui a 2, 3 dias, ou no final da sprint. Beleza, time? Beleza. E aí vai trabalhando, como a gente também tem gerentes e tem gestores que trabalhavam na época da ficha corrida, né? E aí... Pensei que ia falar na época do Manzano, eu ia parar de falar com você. Não. Não, mas o Manzano é um exemplo de um gestor que, apesar de ter muito tempo de casa e muito tempo de vida, desculpa, mas é um gestor... É verdade, vai fazer o quê? Com a cabeça, tipo, ok, vamos trabalhar de uma forma assíncrona, não preciso ficar fazendo reunião. Eu tenho certeza que as reuniões que ele faz não é com o time dele, sim com as outras pessoas que estão desacostumadas com esse modelo de trabalho assíncrono, de comunicação assíncrona,
eu vou jogar lá no River, meu problema, e eu sei que o Manzano vai ler. Eu não preciso ligar pra ele falando, você leu o e-mail que eu te mandei? Eu te mandei o e-mail, eu sei que você vai ler uma hora e vai resolver. Então isso é uma das coisas muito legais, porque até fazendo a parte do Momento Pimenta, eu vi uma enquete do Twitter que eu achei muito engraçada, que é assim, o que moveu a transformação digital da sua empresa? Foi os seus clientes? Foi o governo? Foi o negócio? Ou foi o coronavírus? Entendeu? Isso é muito interessante, né? Porque você percebe, assim, da mesma forma que a gente na TOTVS está tendo uma experiência muito bacana, concordo com você que, assim, a gente já vivia isso na grande maioria das estruturas, mas a gente nunca experimentou colocar toda a empresa em home office como estamos hoje, né? Isso foi algo novo, inclusive, pra gente. E quanto os feedbacks estão sendo positivos em todos os sentidos. E aí, um questionamento que a gente faz, e acho que outras empresas também se veem nessa mesma situação, é talvez se a gente não tivesse vivido um momento tão sensível como esse que vivemos agora, quanto tempo as empresas levariam para se mobilizar de uma forma tão bem feita como foi dentro desse momento? Talvez anos para que a gente pudesse ter uma norma de home office bem escrita, talvez anos para que todas as pessoas pudessem ter seus equipamentos e periféricos adaptados de forma que pudessem realizar sua atividade de qualquer lugar, não só da sua casa. Esse é um exemplo, né? Ninguém mais quer viver um momento como que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que é para fazer pensar as pessoas que estão na liderança das organizações, para fazer pensar profissionais que já estão com alguns cabelos brancos, né? A gente fala que a turma mais jovem já veio pronta. Ou sem cabelos, que nem eu, ou né? Ou sem cabelos. Mas eu acho que é para sacudir e quebrar paradigma. E entender que talvez a gente crie muitas burocracias, a gente está falando de um tema específico, mas me pego refletindo quantas outras verdades, né, entre aspas, que a gente acredita e que não existem, né, e que podem ser quebradas. Então, acho que a gente fica com uma reflexão, e eu tenho refletido muito com relação a isso, de que a gente possa, sem ter uma pandemia, usar e aproveitar de todas essas nuances que esse momento nos trouxe. E que, entre elas, está essa questão, assim, vamos colocar toda a empresa de home office? Acho que dificilmente um empresário tomaria uma decisão dessa sem ter feito uns 40 pilotos. Apesar que uma coisa a gente tem que falar da TOTVS, ela já vem se preparando há anos dando periféricos, por exemplo, notebooks. A grande maioria dos devs hoje tem notebook. Se isso não tivesse nascido lá há 2, 3 anos atrás, com certeza ela não conseguiria alugar 6 mil equipamentos no meio dessa bagunça toda. Então, acho que palmas para a TOTVS dessa preparação que ela já vem feito durante esses anos. Verdade, Ricardo. E isso, assim, nos ajudou muito a fazer a tomada de decisão. E aí acho que a necessidade de decidiu hoje olhando o futuro. Quando a gente toma decisões, você tem que olhar sempre o amanhã. E cada vez mais esse amanhã tá mais próximo, né? Eu fico pensando naquelas empresas, e a gente sabe, converso bastante com colegas de RH, a gente sabe que isso acontece, de que não tinha essa preparação, de que não tinha essa condição. O quanto coloca, inclusive, a sustentabilidade do negócio em risco, né? É algo Exatamente. E não foram poucas, eu tenho certeza, porque hoje você tem um desktop muito mais poderoso a um preço mais acessível. Mas e aí, você ter a mobilidade de um notebook, nesse momento que a gente está vivendo, é impossível. É impossível, mas realmente muitas empresas se arrebentaram quanto a isso. Vamos falar da cultura brasileira no que se refere a questões legais, como marcação de ponto, trabalhando em home, horário de almoço. Como que a gente está vivendo isso com uma CLT tão engessada que nem a brasileira? E eu acho que a Tatiana é a pessoa mais indicada para responder essa. Acho que a gente teve, assim, home office no mundo, especialmente no Brasil, ele vem crescendo ao longo dos anos, né? Até 2017, a gente tinha cerca de 18% das empresas atuando, com sede aqui no Brasil, atuando no modelo de home office.
office. E muito voltado, por que as outras empresas não tomavam essa decisão? A maioria delas por insegurança jurídica, né? Você precisava assumir muitos riscos para poder ter esse tipo de trabalho. Com a reforma trabalhista, que foi em 2017, lá a Lei 13.467, ela trouxe um pouco mais de segurança jurídica com relação a esse tema. Então, ela deixou muito mais claro o que é um teletrabalho, o que é um home office e quais são as condições legais para cada um deles. E depois disso, a gente percebe um movimento, mesmo antes dessa questão de pandemia, um movimento muito grande de avaliação desse tipo de produto, de benefício. Porque a competitividade por talento no mercado está cada vez mais acirrada, né? As empresas precisam se diferenciar para conseguir atrair e reter as pessoas que são necessárias para fazer o seu negócio. E o trabalho remoto, a possibilidade de home office, como a gente já disse anteriormente, passa a ter uma função estratégica bastante grande nesse sentido. O que a gente pode trocar um pouquinho aqui com relação a essa questão da legislação? A lei, ela traz 2 critérios bem específicos. O que é o home office? É aquela condição de trabalho que não seja na empresa, que não seja de forma preponderante. Então, para a gente que trabalha de segunda a sexta, entende-se que até 2 dias estaria dentro desse critério. Depois disso, a gente está falando de teletrabalho e aí a legislação traz uma regra específica com relação a isso. O que a gente percebe? A gente percebe que o judiciário ele tem visto com cada vez mais bons olhos as empresas que estão praticando home office. A gente não tem visto empresas sendo autuadas por ter essa prática dentro do seu portfólio de recursos humanos. É lógico que assim, você só está, numa questão de home office, você só está trabalhando em outro lugar, mas todas as suas obrigações e seus direitos, eles devem ser mantidos, como intervalo no horário de almoço, continua sendo necessário a marcação de ponto. A gente, dentro desse processo, implantou uma ferramenta da TOTVS de marcação de ponto por geolocalização, que tem sido muito bacana. Então, hoje, você tendo alguns cuidados, você consegue trabalhar com esse modelo de trabalho remoto com uma segurança jurídica importante. E acho que isso também tem feito as empresas repensarem e ampliarem aí para esse modelo de trabalho. Legal. E para a segunda pergunta desse bloco, eu vou perguntar sobre infraestrutura. E eu acho que a pergunta cabe para os dois. Primeiro para a Tatiana, para saber como é que está o retorno dos participantes da TOTVS em relação à infra, se eles estão com internet bacana, se eles estão sentindo que está rendendo. E para o Alexandre, que como eu e o Álvaro vive a tecnologia aí, o que eles acham? Se o Brasil, e aí eu vou falar não só, eu moro muito perto da TOTVS, eu brinco com o pessoal, se eu tropeço no quintal de casa, eu caio dentro da TOTVS. Então a Casa Verde aqui é um lugar que tem uma internet muito boa. Mas falando também de periferia, vocês acham que o Brasil está pronto para levar esse home office para um próximo nível? Olha, a experiência da TOTVS está sendo muito legal, está sendo bem bacana. A gente fez uma pesquisa na última semana com um parceiro para avaliar a experiência de home office das nossas pessoas. A gente teve mais de 80% de respondentes, o que é um índice excelente. E todas as perguntas feitas, na sua grande maioria, com nota acima de 8. Então, as pessoas têm dado um feedback bastante positivo com relação à infraestrutura, com relação à internet, com relação ao home office no geral. Acho que pra gente tem sido um case de muito sucesso. Ótima notícia. E você, Alexandre? Bom, eu tenho uma internet boa aqui, eu não tenho o que reclamar. Eu vi alguns casos de gente que às vezes não tem uma internet boa. Eu conheço gente que trabalha comigo que tem internet de 10 mega e consegue realizar todas as operações do seu dia a dia. Mas acho que vai de caso a caso, porque a gente trabalha com tecnologia, a gente sabe que às vezes a gente precisa de uma banda maior para baixar um arquivo maior. Mais a minha área, por exemplo, se eu quisesse baixar uma imagem Docker, alguma coisa assim, às vezes a gente pega giga e isso pode ser um problema, mas eu vejo que no geral a infraestrutura brasileira, ainda mais nas grandes cidades, estão preparadas para esse tipo de modelo, quanto as periferias eu já não
sei te dizer, mas eu tenho vários casos. Por exemplo, eu tenho uma internet boa, mas porventura minha provedora me deixa na mão, cai. E eu trabalho do meu 4G sem problema nenhum. Claro que eu tenho um pacote de dados um pouco bom, que me suporta nessas situações, mas eu vejo que até pelo celular a gente consegue fazer um bom trabalho, não precisando de muito link, né? Acho que vai de trabalho a trabalho, casa a casa. É engraçado que uma coisa que eu tava no evento do TDCBH Online, que até isso eles tiveram que se adequar, né? Então o evento foi todo online. E o Fábio, que é o meu chefe e também o chefe do TOTOS Developer, ele é engraçado que toda vez que eu falo com ele e ele abre a câmera, ele tá com alguma coisa diferente na mesa dele. Aí esses dias ele trocou, eu falei, você tá com uma cadeira gamer? Eu falei, tô, né? Porque agora que eu tô trabalhando de casa mesmo, você é uma cadeira confortável. Aí outra coisa também que eu tinha um roteador Wi-Fi bom até, só que por causa, né, de trabalhar direto em casa, eu trabalho no meu escritório que é um pouco longe do roteador, eu comprei um outro bem mais potente pra, enfim, então as pessoas estão se adequando pouco a pouco e aproveitando pra melhorar a infraestrutura da própria casa. E é interessante que, assim, você percebe que é um movimento do bem, né, que acaba se formando. Acho que, assim, a gente na TOTOS, a gente contrata um pessoal com uma mão de obra bastante especializada, então a gente vive uma realidade que não é uma realidade da sociedade brasileira. A gente sabe que tem perfis de profissionais que eventualmente não conseguiriam embarcar para um modelo como a gente está falando aqui. Acho que tem uma questão que envolve as periferias, sim, com um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que a gente sabe, você tem acho que 2 smartphones para cada habitante, né? Então, no geral, as pessoas se utilizam da internet, possuem uma banda, ainda que tenha uma condição de vida mais humilde. Então, acho que o home office não seja para todo o perfil de empresa e de profissional, mas na sua grande maioria, acho que ele vem para quebrar vários tabus e esse talvez seja um deles. E aproveitando então para entrar no nosso momento pimenta desse bloco, eu também tenho recebido feedbacks fantásticos, tanto do meu time quanto de outros colegas da TOTOS que têm os seus próprios times. Eu acho que a TOTOS está de parabéns. Inclusive feedbacks do nosso VP, do Gustavo, do próprio Denis também, que falou muito bem a respeito. A gente tem recebido feedbacks muito bacanas, mas aqui a minha pergunta é mais o genérico. Será que o profissional brasileiro no geral, e eu não vou nem falar só de tecnologia, mas será que no geral ele está pronto para o home office? Ou será que esse nosso jeito tupiniquim de ser ainda é uma barreira para esse tipo de coisa? Ricardo, eu costumo dizer que assim, o home office não é para todo mundo, porque você precisa, e aí como profissional, ter alguns cuidados que alguns perfis de pessoas de fato não têm. E é independente de qualquer situação. Acho que o trabalho em home office, ele exige muito mais dedicação, ele exige muito mais... Disciplina, eu acho, né? Disciplina, essa é a palavra. Então, existem alguns cuidados que a gente, quanto profissional, precisa ter para fazer com que a experiência de home office seja positiva. A gente sabe que, assim, não estamos de folga, né? Estamos trabalhando num outro local. Então, eu preciso ter uma rotina que faça a minha chavinha do cérebro entender que é esse momento que eu estou a trabalho. E não é todo perfil, e aí, por perfil mesmo, de indivíduo, que se adapta a isso. Eu já recebi de vários relatos, tipo assim, home office não é pra mim, eu preciso ter gente o tempo todo perto de mim. E isso denota maturidade, né? A pessoa enxergar isso nela mesma é maturidade. E tá tudo bem, né? Esse é o ponto. Tá tudo bem você entender que trabalhar de forma mais apartada do grupo talvez não seja o ideal pra você. Não tem problema nenhum nisso. Acho que esse é um outro ponto que a gente precisa também trabalhar. Porque, primeiro, a gente sabe o quanto ajuda. Mas será que ajuda todo mundo? Nós somos seres diferentes, né? Da mesma forma que tem gente que tem habilidades e que não gosta de estar dentro de um escritório, também tem pessoas que não se adaptam ao modelo de trabalho como home office. Eu acho que o que a gente precisa é da maturidade, você falou bem, e da disciplina para entender que de fato isso é legal para mim ou não. E tá tudo bem ser legal ou não ser o perfil mais adequado para um determinado estilo de profissional. Exato. E vocês, meninos, alguma coisa para incrementar? Eu acho bem interessante esse processo de adaptação que vocês comentaram. Eu sempre trabalhei em escritório e quando eu comecei a trabalhar home office, eu cheguei até a me perguntar se realmente era isso que eu queria, porque muda muito a forma como você trabalha, né? Então, pensa que num dia eu saí numa sexta que eu estava trabalhando no escritório e no outro dia
dia, na segunda-feira, eu comecei a trabalhar de casa. Eu senti muito no início, acho que foi mais ou menos um mês de adaptação, porque a gente demora um tempo para readequar hábitos, né? Então, eu tive que toda uma nova forma de administrar meu tempo, ver quanto de distrações às vezes a gente tem, né? Para poder planejar melhor as coisas. Mas só para eu entender, o seu setup foi já em home office? O meu setup foi home office. Eu já comecei a participar Isso eu já acho que realmente pode ter te prejudicado. Você não ter o contato na hora de tirar dúvida, de ver como funciona, mas toca aí, essa experiência é bacana. Pode falar. Não, é justamente isso. Então, assim, no primeiro momento, nas primeiras semanas, eu senti bastante, porque tu tá acostumado numa outra pegada, né? Que nem você comentou antes, você acorda, você já tem sua rotina para fazer aquilo ali, e de repente você tá fazendo em outro. Eu imagino que para muitas pessoas, inclusive da TOTVS, com a Covid agora, tiveram uma experiência assim de, sabe, parece que tá faltando algo ou algo não está certo. Então demora um tempo para você sentir isso e realmente ver se é o que quer ou não quer. Para mim, eu me adaptei muito bem depois. Hoje em dia é um modelo que funciona muito bem para mim, porque até a forma do trabalho que eu desempenho, as distrações, a administração de tempo melhor, eu consigo desempenhar muito melhor com isso. Deixa eu só colocar um ponto que, assim, na verdade, a gente foi por conta dessa pandemia para um trabalho de home office full time, né? Quando a gente fala de um trabalho em home office nas empresas, numa situação que não aqui a gente está vivendo, a gente fala de 1-2 vezes por semana, no máximo, que é aquela questão que eu expliquei da legislação de não ser preponderante. Eu acho que esse também foi uma outra dificuldade, um outro desafio, porque a gente tinha isso falando da TOTVS, mas também acho que no mercado como um todo, muitas pessoas que nunca tinham vivido a experiência, nem parcialmente, de repente foi para a semana toda. Recebo o relato de muitas pessoas, tô com saudade, gostaria de voltar, quando que vai voltar? Porque, de fato, para ela foi tirada daquele convívio que para essa pessoa é importante. Então, talvez, passando essa questão de pandemia, nem seja o full time, como a gente está precisando fazer nesse momento, mas também que deixe de existir. Encontrar o meio do caminho, talvez 1 vez por semana, para equilibrar, né? Eu acho que a palavra equilíbrio, ela cabe bem nesse momento. Eu posso falar do meu caso mesmo. Eu sempre fugi, assim, tanto é que até um caso engraçado que aconteceu um dilúvio aqui em São Paulo em janeiro, que basicamente tudo encheu de água, que o mundo tá acabando, né? Água, eu já vi OVNI semana passada na UOL. É isso aí, o Monte Vesúvio explodiu, tá acabando, né? Então aproveita enquanto pode. Mas enfim, o ponto é, o mundo tinha acabado em água e todo mundo da minha equipe, meu chefe, falou assim, não, todo mundo fica em casa, pode trabalhar home, quem trabalha em São Paulo não precisa ir pro escritório. Eu falei, não, eu vou pro escritório, porque eu tenho 2 crianças aqui, eu não consigo trabalhar com eles vão pular no meu computador. Esse dia só fui eu e um colega que tem que atravessar a ponte da Casa Verde, só tava eu e ele no nosso andar. Mas aí que tá, o ponto é, eu era tão contra o home office pra mim, não pros outros, mas pra mim, que eu peguei meu carro e enfrentei a chuva. Assim, por sorte, eu consegui parar no Lar Center, lá não tinha enchido de água, mas eu fiquei ilhado no Lar Center o dia todo, eu perdi o dia. Eu perdi o dia porque eu não fiquei de home office, que eu falei, não posso ter home office, não posso. Aí agora, com o Covid, enfim, que eu fui obrigado, eu e minha esposa, a gente se adequou muito bem, assim, e agora eu realmente penso, quando voltar ao normal, eu fazer 2-3 dias de home office, porque eu me acostumei muito bem com isso, sabe? Então, assim, mas eu sou um caso desse, porque eu quase fui anado pro trabalho pra não ter que fazer home office. Uma coisa só que, por mais que você esteja em home office, eu muitas vezes vou ao escritório ou para trocar uma ideia ou para fazer alguma reunião. Então, a impressão que parece que a gente tá falando é que, nossa, eu nunca mais vou pro escritório, né? Mas não, a gente, como qualquer tipo de convivência, a gente, em algum momento a gente vai ver pessoas, né? Eu tenho a sorte de trabalhar com a minha esposa em casa também aqui, e isso traz essa proximidade, mas em vários momentos eu me vejo indo pro escritório, fazendo reuniões, indo conversar com alguém que às vezes eu tenho uma necessidade para fazer. Claro que no momento agora a gente não tem como fazer isso, mas eu vou dar uma experiência própria. Eu estando em casa posso ir num café, às vezes só pegar outro ar e trazer isso pro meu cotidiano. Continuo trabalhando, né? Mas não preciso estar necessariamente dentro do escritório. E entrando aqui no nosso último bloco aqui de perguntas, é uma pergunta que eu acho que é importante para todo mundo que está em home. Quais seriam dicas importantes para vocês para manter uma boa produtividade estando em home? Primeiro, eu vejo assim, o trabalho home office, ele exige comunicação. A gente falou bastante de reuniões antes, mas a comunicação escrita, né? Aí a gente traz um pouco mais de ferramentas, né? Hoje existem muitas ferramentas que auxiliam esse processo. A gente falou de Slack, a gente falou de Google Meet. Então, uma comunicação é super importante. Quanto mais ferramenta a gente puder trazer que agrega
agregue algo, a gente deve trazer, né? Isso, inclusive, aproxima as pessoas. Eu vou dar algumas dicas que são importantes para mim. A administração do tempo. No começo, quando eu comecei a trabalhar nesse modelo, muitas vezes eu me pegava trabalhando muito mais do que eu deveria. Então, eu tive que reaprender como eu administro o meu tempo para eu não passar ou trabalhar de menos, ter essa disciplina, evitar distrações. Então, quando você está trabalhando em casa, é muito fácil se você tem algum pet, enfim, qualquer outra coisa que tire sua atenção para você também não ficar disperso muito tempo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com essas distrações e ter bons hábitos como saúde, né? Por exemplo, se alimentar bem, não deixar de fazer esses exercícios de que forma for. Isso tudo acaba impactando no teu dia a dia. Se você começa a se alimentar mal, ou uma coisa que eu investi em mim, né? Foi comprar uma cadeira boa, um bom monitor, uma boa cadeira, ter um lugar para eu trabalhar, porque se você começa a trabalhar numa mesa, ou vai trabalhar na cama, vai trabalhar no sofá, além disso fazer mal para a tua saúde, vai ter uma dor nas costas, tudo impacta a tua produtividade no final, né? Porque tu faz isso 1 ou 2 dias, no terceiro dia tu já vai estar começando a sentir dor, já vai estar começando a se sentir mal. Aí eu me policio muito para cada hora e meia sair para fazer alguma coisa. Então eu vou andando até a cozinha, meu apartamento é bem grande, cara, eu brinco, eu vou fazer umas caminhadas, vou brincar com o meu moleque, mas eu tento pelo menos a cada hora e meia tirar o bumbum da cadeira, para não falar outra coisa, para não boicotarem aqui no podcast. É como a gente fazia lá na TOTOS, né? Levantava, tomava um cafezinho, dava um peteleco na orelha de um colega para dar uma brincada e voltava pra cadeira. Eu tô procurando fazer isso também. E meu moleque também, de meia e meia hora, vem pedir aqui. Eu falo, agora não dá, daqui a pouquinho eu vou com você. E aí a gente vai fazendo isso. Eu acho que é super importante. E você, Tatiana, o que acha? Eu acho que a gente tem que ter organização e disciplina e manter bons hábitos, né? Então, acho que evitar trabalhar na cama, nada de ficar de pijama, precisa acordar, precisa tomar um banho, precisa trocar de roupa, precisa tomar um bom café e aí entrar no clima do trabalho. Tem que fazer combinados, acho que precisa falar para a família que o período que está a trabalho, precisa combinar com eles isso para que eles possam compreender e você ter tranquilidade para trabalhar. Acho que funciona também definir horários de trabalho junto com o líder, acho que isso pode ajudar bastante. Pausas para arejar as ideias, acho que é super importante para se alongar, para se hidratar, para manter a mente sadia, respeitar os horários, acho que o Alexandre falou isso e eu reforço, é super importante. Entender que tá todo mundo na mesma situação e que a gente precisa se ajudar. Então, acho que paciência, respeito com o colega, com as pessoas que estão dentro de casa com a gente, pode nos ajudar aí a fazer desse momento muito mais prazeroso e mais produtivo. Exato. Eu não falo só os colegas, porque a própria família, né? Eles estão vivendo esse isolamento junto com a gente. Eles tiveram que se readequar. Que nem meu menino agora há pouco, vocês estavam respondendo. Eu tava com o microfone mudo e ele veio pedir para eu ensinar ele a jogar um joguinho aqui. Então, é muito disso. Então, qual que vocês acham que é a importância da família nesse momento de home e de isolamento que nós estamos vivendo? Acho que é total, né? Primeira coisa, estamos de quarentena juntos. E tenho visto um movimento muito interessante. Outro dia eu estava conversando com um colega que a filha mora na Espanha. E ele estava trazendo, a gente estava conversando com a filha sobre, tem filhos pequenininhos, né? Essa moça. E como que as crianças estavam vendo todo esse momento, né? Ter os pais o tempo todo dentro de casa, ninguém poder sair. E ela trouxe uma visão que fiquei pensando e acho que tem tudo a ver. O Covid, para essas crianças nesse momento, acabou sendo que elas não vão lembrar, daqui a um tempo elas não vão lembrar do Covid. Elas vão lembrar do tempo em que esteve com os pais dentro de casa. E por mais que a gente saiba que, né, que seja por um movimento de segurança, acho que vão ter a oportunidade de poder ter essa convivência que talvez a nossa geração, a geração passada não tenha tido. Então, acho que, como tudo na vida, fica coisas positivas, né? Talvez se pensar pelo lado que a gente tá podendo conviver mais com os nossos, isso é o lado positivo. E no sentido do trabalho de home office, acho que chamar todo mundo para o jogo. Estamos todos na mesma situação. Eu aqui em casa, eu fico no escritório, o marido fica
na sala, a filha fica no outro quarto, estudando, e tá todo mundo na mesma vibe. Então, talvez seja tentar encontrar esse meio do caminho e essa sinergia com seus familiares e conversar. O que eu acho que tá bacana são os memes, né? Meu diretor mesmo, ontem, numa reunião que a gente tava, ele falou, poxa, muita gente tem me falado que prefere ir pra firma porque o chefe da pessoa pede 10 coisas por dia. Falou, agora eu tô em casa, minha esposa pede uma coisa a cada 10 minutos. Eu acho que tá mais ou menos acontecendo isso. Eu vi uma outra muito legal que o cara falou, cara, eu tava tão sem assunto com a minha mulher, mas tão sem assunto que eu comecei a caguetar as besteiras que eu fiz no casamento, meu. Não deu muito certo, cara. Eu acho que tá mais ou menos assim mesmo. Mas eu tô curtindo muito isso. Meu menino tá evoluindo muito, ele tem autismo leve, então tem vários desafios que eu acabo vivendo com ele. Mas nesse isolamento eu consegui ensinar ele a andar de bicicleta, ele tá começando a usar artigo, era uma coisa que ele nunca usava, ele tá começando a separar o menino da menina. Então eu acho que esse contato full time com ele acabou ajudando. Eu também tô tirando coisas super positivas disso. Você, Alexandre, tem alguma coisa que você quer falar? Não, eu concordo com vocês. Essa proximidade da família. Eu vou falar um pouco antes de como, antes dessa pandemia, como que era um pouco da família nesse cenário, né? Minha esposa trabalhava fora, em escritório. Então, assim, eu passava uma parte do tempo sozinho e aí talvez tenha colegas que estejam nessa situação de ficar o dia todo sozinho. Aí a proximidade dos colegas de trabalho é bem importante nesse momento. Mas um detalhe que eu acho que talvez seja interessante comentar aqui é que no início ou durante o caminho, né, de estar nesse modelo remoto, era muito difícil conciliar a agenda, por mais que não pareça, mas você vê que você tem uma rotina, minha esposa tinha outra, e nesse modelo remoto, de alguma forma, por parecer, às vezes parece que tá fácil, que você tá em casa e você pode se adequar aos horários da pessoa que tá em rotina de acordar cedo e tudo mais, né? É um pouco diferente essa situação, não sei muito bem como descrever. Tudo é novidade, né? Tudo é novidade. Bacana. Então a gente já tá com um tempo estouradaço aqui, eu tenho que entrar nas considerações finais pra gente conseguir fazer essa entrega. E aí eu chamo novamente o nosso menino de ouro aí pra fazer a entrada das considerações finais. A gente sempre faz no final do nosso programa alguma indicação dos participantes de alguma coisa que estão jogando, que estão vendo, assistindo série ou filme ou lendo. Alguma coisa que pode ser do tema, pode também, não sei. Então, assim, alguma indicação. Eu posso começar. Eu terminei de assistir na Netflix o Tiger King, ou A Máfia dos Tigres, o documentário, que é impressionante como prova que a vida real é muito mais bizarra que a arte poderia sonhar. Então é muito bom esse Máfia dos Tigres, o título lá Silvio Santos que a Netflix deu. E é isso aí, estamos ainda na perseguição do nosso título vitalício da Netflix, né, Manzano? Quem sabe, né, cara? Ia ser legal. Relacionado ao tema, tem um livro muito focado nisso, que é do Jason Fried, não sei sobre o nome dele, se é assim que se fala. Ele é um fundador do Basecamp, uma empresa de tecnologia também, que tem um livro chamado Remote, que é focado em trabalho remoto. Eu tenho ele, acabei não conseguindo ler ele ainda, mas é um dos livros referência para esse tipo de assunto. Fica a dica. Bom, eu vou indicar um livro também, chamado Gestão do Tempo para Home Office. É um livro da Vanessa Guimarães. Ela compartilha a sua vivência de como empreendedora superou o desafio de cuidar da família, da casa e ainda ser muito produtiva no home office. Acho que tem tudo a ver aí para esse momento e é uma leitura leve, descontraída e acho que vale a reflexão. Bacana. Eu tenho 2 indicações aqui, 2 filmes que eu assisti recentemente. Um chama Toque Toque, é uma comédia espanhola onde um cara junta várias pessoas com vários toques diferentes, aí você vai vendo desenrolar como que essas pessoas vão lidando cada um com seus problemas. Eu achei essa comédia fantástica. E depois de assistirem, vocês vão entender o porquê do Toque Toque. Muito bacana. E outro, eu assisti recentemente o filme Atômica, não tinha assistido ainda, me arrependi muito de não ter assistido antes, né, que é o Atomic Blonde. E aí, caçando sobre o diretor, que é o David Leitch, acho que fala Leitch. Ele é o mesmo diretor do Deadpool 2 e do filme que acabou de sair no Netflix, que é o Resgate, que o nome em inglês é Extraction. E aí, seguindo as cenas, as câmeras, eu achei espetacular. No Resgate, ele faz umas brincadeiras com a câmera, onde você tá dentro do carro, o carro capota, a câmera sai de dentro do carro como se fosse uma sequência. Eu achei espetacular. E no Atomic Blonde tem umas cenas de luta como há muito tempo eu não via no cinema. Eu acho que o pessoal se esqueceu de como fazer uma boa luta nas telonas. E eu acho que esse cara, inclusive depois pesquisando sobre ele é um ex-dublê. Então eu acho que ele veio desde o começo lá lidando com essa porradaria
engenharia e, cara, tá fazendo um trabalho excepcional como diretor. Então, essas duas dicas aí, o Resgate e o Atômica Blonde, pra quem ainda não assistiu, e o Toque Toque, que é essa comédia espanhola. Álvaro, quer mandar algum recadinho antes da gente terminar ou eu já entro na reta final? Sim, claro, aqui? Tem que ter o jabá de final, falando do nosso developers.tots.com. Então, pra todo mundo assinar o newsletter, que a gente tem newsletter também lá, com todas as novidades, o nosso Medium, o nosso podcast, que vocês estão escutando, os nossos meetups online e, claro, nós temos vagas, certo? Lembrando agora, vagas remotas e todo o processo também é remoto. Então, ficou ainda melhor o nosso processo seletivo. Bacana. Cara, e pra você, Tatiana, e pra você, Alexandre, nosso muito obrigado. Esse tema fluiu super bem. Eu só lamento a gente não ter gravado isso antes pra conseguir fazer esse rollout no meio desse pandemônio, como eu brinquei no começo, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Se vocês quiserem encerrar se despedindo da galera, eu agradeço. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, o momento de poder trocar com vocês e com todo mundo que está nos ouvindo. Quero dizer que eu acredito muito nesse tema, acredito em trabalho remoto, acredito em home office, eu acho que depende da gente, né, de todos nós, especialmente os brasileiros, de fazer que com isso vire uma rotina nas empresas aqui no Brasil. Então, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar dessa conversa. Espero ter agregado algo para quem está nesse momento agora. E é isso. E reforçando aqui, fica meu agradecimento, meu grande abraço a vocês dois, a você, Álvaro, que está aqui com a gente, e a todos vocês que estão escutando a gente. Então, mantenham-se seguros, certo? Mantenham-se produtivos, que eu acho que é tão importante quanto se manter seguro. E a gente se vê no próximo TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.